Aê! Boa! Viva o Marcos! Foi na página. Agora, vamos fingir que a gente está começando agora, para ficar no YouTube, que a gente sobe tudo no YouTube. Giz, bem-vinda a Quero Mergulho. É um prazer tê-los aqui, principalmente já ter conhecido você pessoalmente. Estamos doidos aí para saber mais do Coral Sol. A gente estava aqui, antes de entrar formalmente ao vivo, falando que é um tema que está sendo bastante comentado, né? E por que está sendo visto, né? Avistado, não sei a palavra científica correta, em vários lugares aqui no Brasil, e a gente vê que ele está se ampliando cada vez mais, ou se espalhando cada vez mais. Então, é super legal te ter aqui, a casa é sua. Tô louca para ter essa aula aí. Olha o Hoover, chegou! Louca para ter essa aula aí. Vamos que vamos, seja bem-vinda, Quero Mergulho, essa bagunça organizada. Obrigadão pelo convite. A gente vai falar desse tema que, como você comentou, é um tema que tá presente. Isso é bom, porque ele tem ganhado muito mais espaço, tanto nos diálogos quanto nos ambientes marinhos, então a gente tem que debater sobre isso mesmo. E o tema vem muito a calhar, né? Bonitinhos mais ordinários, eles são de fato lindos. Quem já mergulhou com eles sabe que são lindos. No mergulho noturno, espetáculo de beleza, mas trazem alguns prejuízos e trazem alguns pontos a se pensar. Então, a gente vai falar sobre a presença do coral-sol nos naufrágios de Pernambuco. Também a gente divaga um pouco sobre a presença dele no Brasil e em outras áreas também. Para quem não me conhece, meu nome é Gislaine Lima, eu sou bióloga e pesquisadora no projeto Conservação Recifal, que é uma ONG aqui, que tem sede aqui em Recife. Então, o projeto Conservação Recifal, ele é um projeto idealizado pelo Pedro Pereira, e ele busca a conservação dos ecossistemas recifais na costa do Nordeste, principalmente. A gente tem atuado principalmente na APA Costa dos Corais, que é a maior unidade de conservação costeira marinha do Brasil, que se estende desde Tamandaré até Ipioca, em Maceió. Mas a gente tem trabalhos também em Fernando de Noronha, na Ilha de Itamaracá, aqui em Recife, com o Coral-Sol, né, que é o que a gente está trazendo agora. Então, a gente tem ocupado alguns espaços também, o protagonismo em algumas áreas. Se você quiser conhecer um pouquinho do nosso projeto, né, a gente tem um site, e a gente também é blogueirinha, está nas redes sociais. A iniciativa da gente é o Instagram e o Facebook, mas se você entrar lá no site, esse site que está aí, aqui em cima, ó, tem um link que te leva direto para o Instagram, Facebook e para o YouTube. E, como ninguém faz nada sozinho, né? Essa é a nossa equipe, aí na foto. Aqui à esquerda é o Luiz Guilherme, estudante de oceanografia. Do lado dele sou eu. Na minha frente de azul é o Arandi, também da oceanografia. De camiseta verde é o Pedro Pereira, o idealizador do projeto, coordenador de pesquisa da gente. E escondidinho ali atrás, como quem não quer nada, é o Antônio, que também é da oceanografia. E a gente tem outro membro da equipe que não está na foto porque ele não mergulha, e aí não aparece, né? É o Lucas, que também faz parte da equipe, que contribui bastante também. E aí, o meu convite agora para vocês, depois de que vocês conheçam o nosso projeto, é que a gente mergulhe um pouco nesses ambientes. Aqui é um naufrágio daqui de Recife, onde a gente consegue ver a única aglomeração possível nesses tempos de pandemia. A gente vê que tem bastante, né? Por sinal. Tem uma grande diversidade, né? Todo mundo aí mergulhando conosco. E a gente consegue observar, garantir, né, que nesses ambientes tem beleza sim, e essa beleza ela é de fato pela grande diversidade de espécies que a gente encontra aí. Agora, segura um pouquinho o ar, vamos sair um pouco da água. Não, entrou no tempo errado, pessoal.
a gente segue e vai falar sobre o coral-sol, que é esses pontinhos verdinhos que vocês estão vendo aí, essas colônias. É tudo coral-sol, agregado no naufrágio Virgo, aqui em Recife. Essas imagens não são as mais recentes, mas a gente já consegue ver que já tem muita colônia colonizando esse Recife, e é sobre ele que a gente vai falar um pouco no dia de hoje. Fiquem bem à vontade para me interromper. Se eu estiver falando muito rápido também, fala para mim, tá? Porque eu fico meio que desconfortável de estar falando, fico falando rápido para terminar rápido. Ai, Mas, vê, o coral-sol, ele tem esse nome popular, porque, como vocês podem ver nessa fotinha aqui da esquerda, ele parece aqueles desenhos de sol e tal, então ele ganhou esse nome popular. E no mundo científico, digamos assim, a gente classifica os organismos em espécies, e essas espécies são compostas basicamente dentro de um gênero e um epíteto específico, que é o nome da espécie propriamente dito. Então, o coral-sol ele pertence ao gênero Tubastrea, que é um gênero de coral escleractíneo, e coral escleractíneo é coral duro, coral construtor de Recife. No entanto, o coral-sol ele não é um construtor. A gente classifica os escleractíneos em hermatípicos, que diferem dos corais escleractíneos do Brasil, né, os endêmicos e os mais diversos aqui, é que eles são azul-chantelados. E o que é ser um coral azul-chantelado? Ter zooxantela é ter uma microalga dentro do seu tecido, e essa microalga ela faz fotossíntese. E existe uma troca, uma mutuação ali, onde a zooxantela faz fotossíntese e o coral dá abrigo para ela dentro do seu tecido. E aí ela gera nutriente e tudo isso. Como eles são azooxantelados, eles não têm zooxantela, eles não fazem fotossíntese, e aí a fonte principal de alimentação deles são os zooplâncton. E aí vamos pensar um pouco sobre todo um monte de informação que eu joguei, né? Eu tenho um grupo de corais que não produz fotossíntese e que, como a gente já sabe anteriormente, mesmo sem eu ter comentado ainda, eles são invasores e, feito naquele vídeo que eu mostrei, eles se dissipam muito rápido, eles se proliferam muito rápido. Se eu tenho um ambiente que tem muito desse coral, a gente prejudica a produção primária, que é a produção de oxigênio pela fotossíntese, e eu também diminuo a quantidade de zooplâncton disponível no ecossistema para os outros organismos, porque eles acabam consumindo muito isso. Já tem aí uns probleminhas ecológicos para a gente discutir. Eles ocorrem geralmente em ambientes de águas rasas, nos recifes tropicais, né? Nessa linha do trópico, é bem comum, nas áreas recifais mesmo. Só que eles não necessariamente estão nas águas mais rasas. Quem está nas águas mais rasas é quem precisa fazer fotossíntese, precisa mais da incidência luminosa. Por isso que a gente vê ele nos ambientes mais fundos. E quem já mergulhou com coral-sol, e quem já mergulhou com coral-sol aqui em Recife, vê que ele prefere os ambientes verticais, mais sombreados, porque ali a competição com os corais vai ser menor. Vai ser um ambiente onde ele pode chegar, não tem ninguém aqui para competir comigo, eu já sou bom mesmo em competir. E aí eu vou me garantindo, vou reproduzindo. O mesmo vale, Giz, agora fazendo um comentário também. Você viu a chave? Estive metida lá chegou a chave da Érica. Na Laje, eu já também estive lá em algumas operações de retirada, eles também realmente ficam invertidos e até um pouco mais quando é assim, né, caidinha, porque não tem muito sol realmente. E lá, a Laje, pelo menos, não estava ainda tão infestada, foi um susto quando a gente viu, tem um paredão lá das piscinas que está bem tomado. E o Rio todo, né? Você pensar ali, Paraty, Angra, essa região, já está há um tempo, né? Bem tomado. E tem essa característica que é importante da gente observar. Ele também assenta no substrato horizontal, mas com bem menos frequência, principalmente em ambientes naturais. Eles são nativos do Oceano Pacífico e do Oceano Índico, então eles ocorriam naturalmente lá. E hoje o gênero Tubastrea ocorre praticamente em todos os oceanos,
É um gênero que tem mais espécies, não são só as que ocorrem aqui, essas são invasoras. E tem essas características gerais. Quando a gente pensa num coral e traz essa problemática de que ele é um invasor, primeiro a gente classifica de uma forma. A gente diz que a espécie ela é exótica quando eu falei, né? Ela é lá do Pacífico e do Índico. Aí ela chega no Brasil, a gente identifica ela e fala, é uma espécie exótica, ela não era daqui, chegou. Se ela se estabelece e começa a formar uma população, se multiplicar, e ela começa a agir de forma negativa para o ecossistema onde ela se inseriu, a gente chama ela de invasora. E é o caso do coral-sol. Coral-sol é uma espécie invasora aqui no Brasil, no Caribe também, vou mostrar para vocês mais à frente. E elas infelizmente geram um problema ecológico muito grande, que é a perda de biodiversidade. Então elas competem fortemente com as espécies que estão aqui. Como a gente consegue ver nessa foto aqui da esquerda, são muitas colônias, elas conseguem se reproduzir numa taxa muito mais rápida do que as espécies que ocorrem no Brasil, naturalmente, falando daqui. E é a primeira espécie de coral escleractíneo, né, de coral que tem essa estrutura de coral recifal, que ocorre no Atlântico, tanto em ambientes naturais quanto em ambientes artificiais. Um prejuízo que ela traz também de forma econômica seria um ponto que a gente pode trazer para a gente do mergulho muito simples. Quem mergulha, quem se encantou pelo mundo do mergulho e quem trabalha com mergulho, está buscando biodiversidade. Quer cada vez mergulhar num ambiente que tenha muito mais bicho, que tenha muito mais peixe, que tenha muito mais coral, que tenha muito mais esponja, que seja bem diverso. Se esses organismos se fixam, eles tornam um ambiente homogêneo. E vai chegar um momento que vai ser chato mergulhar em todo canto e eu só vejo coral-sol, e eu só vejo coral-sol. Isso é um ponto a se pensar sobre essa questão da biodiversidade, do impacto dele, que também pode gerar impactos econômicos. Sim, a gente está aqui com a Manu do Projeto Budiões também. Imagina, Manu, a gente mergulhar sem os nossos sorridentes. Ah, meu Deus. Não. Tem um slidezinho que a gente vai falar sobre o impacto deles nos recifes naturais e o forrageio de espécies como o budião, né, que forrageia ali alga nos corais. Sim. Esse slide... Giz, uma maneira simples de falar para um leigo seria: o coral-sol vem, mata e os outros corais que fazem fotossíntese servem de comidinha para toda essa vida que se abriga ali, que vai ali em busca de nutrientes e de alimentação. Simples. É uma generalização, mas é basicamente isso, assim. Ele chega, ele compete melhor porque ele não tem um predador, né? O predador dele está lá no Pacífico, no Índico, então ele consegue se reproduzir mais rápido. Ele já se reproduzia mais rápido lá, só que os daqui se reproduzem menos rápido. Então ele tem vantagem e ele cresce também muito mais rápido. E aí é basicamente o que você falou mesmo. Ele chega, impacta a biodiversidade local e ele se espalha de forma praticamente incontrolável, né? Depois, se a gente não pegar o estágio inicial da fixação deles, fica difícil de controlar depois. Vou deixar uma perguntinha guardada aqui, mas vou deixar você ir levando, que senão eu vou ficar te interrompendo toda hora. Não, pergunta. Não, eu ia perguntar, e se rolar a introdução desses predadores aqui, eles não sobreviveriam aqui? Aí a gente ia estar fazendo uma nova bioinvasão, tá ligado? A gente ia tendo espécies que não são nativas para competir e o nosso ecossistema ia ficar totalmente bagunçado. A nativa, a gente fala mais para frente, para não dar spoiler agora. Vamos lá. Então, no Brasil... primeiro, esse slide é um print da apresentação do Joel Creed. Quem trabalha com coral-sol, quem conhece, quem já leu sobre coral-sol, já encontrou o nome dele por aí. Ele é o pai do estudo com coral-sol no Brasil. E essa é uma apresentação dele, onde ele mostra que
essas são as duas espécies de coral-sol que ocorrem no Brasil, que é a Tubastreia coccinea e a Tubastreia tagucensis. Como é que a gente diferencia elas? Nessa foto de cima, que é a coccinea, a gente consegue ver que os coralitos, esses tubinhos, eles são bem juntinhos e a base dela é praticamente do mesmo tamanho da colônia, né? É como se ela fosse mais uma bolinha. Uhum. A Tubastreia tagucensis, que é a da imagem de baixo, ela tem os coralitos mais separados, a gente consegue ver aqui, e a base dela é mais estreita, é como se ela fosse mais assim. Basicamente, é uma característica morfológica que diferencia as duas, você consegue identificar isso no mar. E aí, a princípio, né, a Tubastreia coccinea, ela ocorria aqui, ó, no Pacífico Central, grande concentração no Pacífico Central, e agora ela aparece aqui como invasora em vermelhinho aí no Brasil. Esses pontinhos vermelhos no Brasil, eles aumentam, eles sobem um pouco mais, eles já vêm para Pernambuco, já vêm para o Rio Grande do Norte, para o Ceará. E a Tubastreia a tagucensis, que é essa aqui de baixo, ela é uma espécie natural das Ilhas Galápagos, e depois é que ela aparece como invasora aqui também no Brasil, a gente consegue ver aqui onde ela ocorre, e as duas no Brasil acabam sendo com distribuição bem semelhante, geralmente onde ocorre uma, ocorre a outra. E Aqui tem nas duas. aqui tem as duas. E aí eu tenho outra pergunta, elas ocupam o mesmo lugar? O mesmo ambiente, a mesma... Você pode encontrar uma do lado da outra, assim. Elas não competem entre elas. Isso, não competem. Olha que... Nossa, parceira, né? A gente está aqui. É, parceria. Vamos nessa. E aí, como é que esse organismo chega no Brasil? A introdução dele no Brasil tem datação da década de 80, 90, e, a princípio, as duas espécies já eram encontradas aqui, e ele é inicialmente registrado. A primeira foto que tem publicação aqui no Brasil é essa foto que aparece no slide, e ele é classificado como uma espécie endêmica da plataforma da Bacia de Campos. E, para quem não sabe, espécie endêmica é uma espécie natural daquele lugar e que só ocorre ali. E aí houve uma confusão em relação a isso, né? Ninguém conhecia, quem registrou nesse fato. Isso é uma imagem da revista Petrobras de 1997. Cadê o Cassiano? Pô? Cassiano, desculpa te interromper. A gente tem um. Cassiano, ele é dono da Alpha Dive lá de Cabo Frio e ele é mergulhador profissional, é comercial. Sim. Nessa tecla, ele fala, cara, é muito difícil você ir, monitorar, recolher ele falou, Ju, as plataformas, cara, é que ninguém vê, o negócio tá... Tá lotado, né? Aí, essa plataforma, ela foi adquirida de uma região do Pacífico, e aí ela navegou os mares, possivelmente carregando esses recrutas já presos à plataforma. Depois, essa coisa de falar que ele era endêmico foi desmistificada, né? Não foi esclarecida, não, é uma espécie invasora, é uma espécie já registrada, é o coral-sol. E logo em seguida, em 98, tem o registro dele nos Costões Rochosos e no Arraial do Cabo. Então, ele já começa a colonizar os ambientes naturais. A questão da plataforma, a introdução dele, hoje é muito discutido sobre essa questão de que ele chegou de fato em plataforma, essa plataforma foi sendo carregada de um lugar para outro, porque é muito caro construir uma nova, então eu terminei meu serviço aqui, eu levei ela para outro canto. A gente tem muita regra no Brasil, não é um país de muita regra, mas de pouca fiscalização, então isso acaba ocorrendo. E ela foi disseminada de lá do Sudeste, já chegou em vários locais, como a gente vai falar mais para frente. Mas ela pode também ter chegado incrustada em casco de navio, pode ter chegado incrustada em água de lastro, são pontos que possivelmente trouxeram ela e que fizeram também ela dissipar, né, para outros pontos. Tem um documento
que é um documento do ICMBio, tá lá no site deles, quem quiser acessar, e e ele mostra uma listinha dos lugares onde o casco do navio é observado quando chega no porto, né? Averiguado para ver se tem alguma coisa incrustada ou não. E Recife é um dos pontos em que tem um asterisco lá, e o asterisco significa não temos dados sobre isso. Então, é possível que ela tenha chegado dessa forma aqui também, né? E aí ela libera as lavas, e essas lavas vão colonizar substrato duro. Ela precisa de um substrato consolidado para fixar essa lava e se transformar ali, metamorfosear num coral. E a gente tem muito substrato disponível, que são esses naufrágios. Limpinho, sem nenhum outro coral ali, né, para competir. Pois é. É por isso... Não vou... Vai, vamos. Não, fale. Não, porque eu já ia me antecipar para uma coisa que eu sei que você vai falar, que eu já vi a apresentação. Chegando lá, a gente discute. Então, a gente tem a ocorrência dele... Ai, meu Deus! Sei aqui, volta. A gente tem a chegada dele, fazendo um resumão, né? A gente tem a chegada dele no Brasil na década de 80, porque a gente diz que ele chegou na década de 80 e o registro é de 1997, porque as populações já eram muito grandes e a gente tem quantificação de taxa de crescimento, de taxa de colonização, e aí chega-se a esse número. Então, tem cerca de 10 anos aí de colonização para que essas populações comecem a ser estudadas e investigadas. E a gente tem registro dela aqui, ó, em toda a costa, o pontinho aí no Rio Grande do Norte é referente. Deixa eu perguntar só uma coisa para vocês. Essa minha imagenzinha aqui com a gente aparecendo está na frente de vocês porque está na minha frente? Eu estou falando porque eu já conheço os slides. Não. O slide está limpo, né? Tá. Tá, porque para mim a gente está na frente do slide, mas está tudo bem, eu já conheço a apresentação. E tem esse primeiro registro, começa os primeiros estudos nesse momento, e aí ele já ocorre praticamente de norte a sul, né? A gente ainda não tem registro dele nem no Piauí, nem no Maranhão, nem mais para cima. Tem aqui para baixo praticamente tudo, em Alagoas também não tem, e na Paraíba também não tem ainda, né? Em Alagoas tem um caso a ser investigado, e na Paraíba ainda também não tem nenhum registro. Está ocupando tudo, só que tem um ponto importante para a gente comentar também. Parece que está tudo perdido, assim, né? Parece que ele já chegou em todo canto, mas ele não chegou nas ilhas oceânicas. A gente não tem registro dele na Tal das Ocas, também não tem registro no Parcel do Manuel Luiz, não tem registro no Fernando de Noronha, não tem registro num ponto importantíssimo, que não é para ter registro nunca também, na APA Costa dos Corais, que é costeiro, mas é importante, e também não tem nos Abrolhos, mesmo tendo ali na Bahia, mas mais para o sul, não tem nos Abrolhos por enquanto. Tem alguma explicação para isso ou não se sabe? Não se sabe porque não chegaram, a gente ainda não viu, mas não consigo te explicar o porquê deles. Cientificamente, se tem as ilhas. Alguma outra coisa nesse lugar que estivesse impedindo, né? Eles de chegaram, ou se não, enfim, se eles realmente não chegar por conta, sei lá, corrente, ou enfim. Pode ser muito mais. Oi? Isso pode corroborar com a ideia de que nesses locais, por exemplo, Abrolhos é um lugar onde não tem navegação comercial, digo, de grandes navios, né? Você tem lá o turismo de observação de jubarte, você tem o turismo de diversas formas, mas são barcos locais, né? Então, isso pode corroborar com a ideia de não ter esses grandes navios que fazem transporte entre oceanos, entre países, trazendo água de lastro ou incrustado no seu próprio casco. Com certeza é um ponto. Mesmo assim, há o perigo de chegar, porque tem estudos que mostram que a dispersão larval deles pode chegar a 25, 30 quilômetros. Então, eles estando perto de uma região que tenha, mesmo que
porque não chega nos Abrolhos, mas tem navio em Porto Seguro, que pode levar para lá. A corrente, né, também? As correntes podem levar. Mas Ok. esse ponto de ainda não ter chegado é um ponto importante, mas não seria uma verdade para Noronha, por exemplo, onde a gente tem chegando navios comerciais, principalmente com Exato, mas, por suprimentos, né? exemplo, o Atol das Rocas também, que não possui rota ali, né, de grandes navios. Pois é. Isso, antes de você entrar aí no continuar, que a Manu fez uma pergunta aqui, se tem algum trabalho que faz essa avaliação de presença com a MP, seja lá o que a MP signifique. Se tem algum trabalho aqui em Recife? Vamos ver se ela responde. Sim, no geral é considerado, mas aqui em Recife a avaliação é muito da pesquisa mesmo, pela presença da gente nos mergulhos. É recorrente a presença de pessoas nesses naufrágios, tem dezenas de pessoas praticamente diariamente, né, no período de pico de mergulho. E essa avaliação precoce da chegada deles acaba sendo por isso. E a gente está fazendo o controle de outra forma, da mesma forma que tem feito por aí, mas eu vou explicar mais à frente nos slides. Se ficou alguma coisa pendente, pergunta de novo. Então, aí a gente chega aqui em Pernambuco, que era um dos lugares que a gente se vangloriava, né, de que, graças a Já, ainda não chegou por aqui. E a gente está em casa de boa um dia e o Max manda uma foto para o Pedro dizendo: olha o que eu encontrei aqui no Virgo, eu acho que isso é coral-sol. E aí a gente foi investigar e era sim o coral-sol. Tinha uma população já grande e a partir desse momento, que era janeiro de 2020, a gente começou a mergulhar nos naufrágios em volta e nos outros possíveis também. Sempre que tinha operação, independente para qual naufrágio fosse, a gente estava lá. Mas isso foi só janeiro e fevereiro, porque depois, em março, tem lockdown. Tem a pandemia do Covid e tem o lockdown e todo mundo fica impedido de mergulhar, né? Não pode fazer esse monitoramento mais. E aí a gente voltou em outubro. A gente, em janeiro e fevereiro, a gente identificou em 5 naufrágios aqui em Recife, que foi o Virgo, o Bellatrix, o São José e o Fênix. Todos afundações recentes, afundados em 2017. E a Paula Raposo foi a primeira a registrar no Valsa, que foi afundado em 2009. Então, desses daqui de Recife, o naufrágio mais antigo que tem colonização de coral-sol, e essa é uma foto do Valsa, que está bem colonizado, essa é uma foto de janeiro, fevereiro de 2020. Ele é o naufrágio mais antigo que tem. Nos outros, são todos substratos recentes. E essa já era uma informação tida pela academia, pela sociedade interessada, todo mundo que conhece, que falava de coral-sol sabia disso, que os naufrágios eles podem servir como trampolins de colonização de coral-sol, e eles podem servir de trampolim, né? O coral-sol chega aí no Recife artificial, ele vai para um Recife natural. E por que colonização nos naufrágios recentes? Porque os mais antigos geralmente estão mais colonizados, eles não têm muito substrato disponível para fixação, e no caso do Valsa, é um naufrágio que está muito... o mais profundo, tá? 42 metros a base dele. E aí a gente não tem coral construtor de Recife nacional no Brasil, que ocorre no Brasil, ocorrendo nesses naufrágios mais fundos, pelo motivo que eu tinha falado no começo. Eles precisam de luz para fazer fotossíntese. Então, até nesses mais rasos que a gente vai,
mais rasos eu digo 20, 25, 30, a gente vê uma outra colônia de coral, né? A gente vê muita esponja, vê octocorais, que são esses mais arbóreos, mas a gente vê pouca colônia de coral porque eles não é um lugar legal para eles, assim, porque não tem muita incidência luminosa. E voltando os mergulhos em outubro, quando a pandemia ainda estava com tudo, né? Porque ela ainda está, mas quando ela deu uma trégua, abriu umas coisas, a gente falou, putz, a gente precisa ver como é que tá, precisa saber o que é que está rolando, precisa tentar controlar as populações. E as populações estavam bem maiores. E a gente fez uma expedição em Serrambi, nos naufrágios Marte e Gonçalo Coelho. E o Marte também é um naufrágio não histórico, digamos assim, né? Um naufrágio que foi afundado propositalmente, mas também é antigo, de 1998. E a gente encontrou uma colônia de Tubastreia coccinea lá. E um ponto importante é que esse naufrágio, Marte, ele está dentro de uma área de conservação, que é a APA Recifes de Serrambi. Isso é um grande alerta. A gente tem parceria aqui em Recife com a Sirem e a gente tem parceria lá em Serrambi com a Absal, fazer esse monitoramento. E outro ponto importante, quem não conhece aqui em Recife, o Virgo, ele foi afundado do ladinho do Taurus. É um mergulho que a gente consegue fazer os dois naufrágios no mesmo mergulho, assim, a gente vai nadando de um para o outro. E o Virgo está lotado. Tem mais de quase 50% da proa dele está lotada. É que, inclusive, Gisele, aquele vídeo que a gente soltou hoje. Isso. Aquele vídeo é no Virgo. E o Taurus, que está ali do ladinho, não tem nenhuma colônia. Assim. A gente, toda vez que vai no Virgo, passa no Taurus para ver e não encontrou nenhuma colônia. E aí fica o questionamento a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, mas da necessidade desses afundamentos, sabe? Ô, Giz, tem umas perguntas aqui da galera que está mandando no chat. O Matheus está perguntando em quanto tempo uma população se estabelece. Os dados que a gente tem são para recifes naturais e uma população, a chegada dela, eles conseguem se reproduzir a cada 3 meses, dependendo da espécie, com intervalo em alguns períodos. A coccinea, as duas reproduzem juntos no verão, e a Coccinea tagucensis tem 2 meses aí de intervalo, 2, 3 meses que elas não reproduzem. E elas crescem cerca de 3 coralitos por ano, 3 pontinhas dessa aí por ano. Só que a gente estava discutindo isso, que essa não é uma informação verdadeira para os naufrágios, porque a gente, senão, para a gente já teria uma invasão de 7 anos, 5 anos. A gente pega uma colônia dessa daqui e conta, vai ter 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 dividido por 3, 6. Então, seriam 6 anos de colonização para essa colônia chegar nesse tamanho. E a gente acredita que está rolando alguma coisa que elas se reproduzem e crescem mais rápido aqui. Mas nos recifes naturais é basicamente isso. Ela chega, com alguns meses ela já tem um recruta, e com 1 ano ela já tem uma colônia grande, só que não é só uma, né? Chegam vários e eles fazem clones de si mesmo. Gente, que putos! Desculpa. Clones de si mesmo é ótimo, né? Clones de si mesmo. Giz, que bonitinhos, mas ordinários, realmente, né, cara? Porque é uma explosão aí, não... muito difícil de Pois é. Vem cá, tem mais uma pergunta. Ó. A Nonô, nossa queridinha do coração, tem que fazer esse Coração, Manu. Acho que eu não te conheço, mas coração. Ah, ela é linda, maravilhosa. Ela está perguntando a respeito do registro dele nos naufrágios mais profundos, que é o Camaquã, o Vapor 48, enfim. Vocês têm... A gente não tem registro e essa semana teve um mergulho lá e tem o Marcos, que é nosso parceiro também, o Marcos Costa, que é instrutor, e ele mergulhou lá no vapor
e no outro dia na Corveta e não identificou, não viu nenhuma colônia lá. Então, por enquanto, estamos salvos. E foi essa semana, né? Bem recente. Show. Aí o Cassiano entrou, eu estava falando do Cassiano aqui, sabia que ele ia entrar em algum momento, que é um tema que ele gosta. Ele estava falando aqui que hoje mesmo ele viu um vídeo lá e estava tentando baixar uma limpeza de uma plataforma fixa na Bacia de Campos, que a gente já estava falando realmente da origem, né, do Marvadinha aqui, que é uma mega colônia do Rio até o Espírito Santo, especialmente, mas que tem outros litorais também, né? Sim. As histórias, né? Eu passei 3 meses lá com eles. Aí ele fala, Ju, tem 1 metro de coral-sol, um em cima do outro. Assim, depois, no final, se ele prometer que ele não vai ficar 1 hora falando, que ele faz, a gente abre o microfone para ele falar um pouquinho. Obrigada. Que massa. Maravilhoso. Obrigada pela informação também. Pronto, esse é o cenário que a gente tem de colonização de coral-sol aqui em Pernambuco. Então, são 6 naufrágios, 5 aqui na costa de Recife e 1 lá em Serrambi. E esse em Serrambi é dentro de uma unidade de conservação, que é a APA Recife de Serrambi, é outro ponto importante. Também está um pouquinho mais fundo o Marte está a 33, se eu não estou confundindo. E como a gente estava comentando agora antes de... Ô, Giz, desculpa te interromper, tá? Minha curiosidade aqui, porque a gente está nesse tema. Encontrou no Marte e não encontrou no Gonçalo? Não encontrou no Gonçalo. Encontramos no Marte uma colônia pequena, tipo do tamanho dessa que está aparecendo aí da foto do Rio Grande do Norte. Tá. Uma colôniazinha menor. Recente, talvez a gente essa já seja a recolheu explicação. isso. Tá. E pertinho, aí está o problema, porque pertinho, aí está outro problema, né? Pertinho dali a gente tem o Porto Suape, e no Porto Suape tem registro de coral-sol das 2 espécies nas pilastras do porto. E que está bem pertinho dali dos recifes naturais também, e a gente anda mais com isso já já. E aí o mais recente de coral-sol em naufrágio, né, e também aqui na costa do Nordeste, é esse aqui no Rio Grande do Norte, também em um naufrágio. Se a Ju for boazinha também, depois ela abre para a Érica falar. A Érica estava comentando sobre o Quero esforço que eles estão abrir, com fazendo certeza. nos É quente. últimos dias para coletar. Plantão, é o plantão que é mergulho PCR corais lá. E Eriquinha, né, que está em todas. Maravilhosa. Eu não sei se ela está aí lutando para abrir a mala, mas se Olha ela aí, um pouquinho seria legal, sim. massa. E a gente continua mergulhando, não esqueçam disso, olhem seus manômetros. E essa é um naufrágio aqui em Recife, e esse é o estado de colonização agora do último mergulho que a gente fez. Conseguem identificar a espécie mais comum aí? Você, Ju? É a gal, aquela gal que eu não sei qual é a gal. Meu nome é Tagucensis. É a isso. que tem os pólipos mais separadinhos aí. Mas Mas a gente tem acertei. Você vários. sabe que eu estava pensando nela, né? Sim, eu me liguei. Tal. Esse é o Depois eu vou cenário contar a história no final, eu vou contar a do história quiz. do quiz. Mas... E aí, Mas dá para ver bem a diferença, né? muito. Daquele primeiro videozinho para a gente ver agora, é outro cenário, né? E aí, qual a problemática, né, da relação naufrágios e coral-sol? Essa imagem aqui do lado ela está desatualizada. A gente não tem esses naufrágios recentes, de 2017. Eu não encontrei uma imagem atualizada. Se alguém tiver, por favor, me dá, por favor. Mas aqui, ó, o Taurus, do ladinho aqui do Taurus é que está o Virgo que eu tinha falado para você, que está aqui nessa distância da costa, estão ali no meio dos naufrágios, né? E aí... É maravilhoso, hein?
Esse mapa é top. E aqui embaixo, né, a gente já chega em Sernambi, que é o Marte e o Gonçalo Coelho. Tem pouco ponto de mergulho por aqui, viu, gente? Pouquinho, assim, Aqui não. acho, é só uma percepção minha, assim, eu acho que não tem necessidade de afundar mais nada não, sabe? Mas, assim, Nossa Senhora. só acho. Então, os naufrágios são estruturas que a gente classifica como recifes artificiais, porque os recifes naturais são aqueles construídos por corais, né, por esqueletos de corais depositados há anos e anos. Tem também os costões rochosos, que são considerados naturais, e os naufrágios a gente considera como estruturas artificiais. Eles são importantes para o turismo, a gente não pode negar, e a gente tem, de fato, um grande turismo aqui no Recife, a gente chama, né, de Parque dos Naufrágios, porque temos bastante naufrágio, bastante coisa para ver. Também um ponto interessante para a pesquisa, diversas pesquisas já foram feitas com diversos organismos, desde peixe, esponja, corais, com tudo, e tem uma grande biodiversidade. Essa biodiversidade muitas vezes ele pode servir como um atrator da biodiversidade que está ali em volta e ela é atraída para essa região e não necessariamente que ele crie essa biodiversidade. Se você vier, a gente pode ter uma conversa boa sobre isso se você vier justificar que vai naufragar algo para aumentar a biodiversidade. Aí a gente discute um pouco, porque não necessariamente ele vai aumentar a biodiversidade, ele pode estar atraindo essa biodiversidade de outras regiões. Como eu tinha falado, o Coral-Sol chegou aqui, né, em plataforma, aqui em Recife, possivelmente incrustado, água de lastro, e esses naufrágios eles estão servindo como o ponto de chegada do Coral-Sol, é tipo a carta de visita dele, de boas-vindas, e eles estão assentando, estão reproduzindo e estão dominando a área. A gente conseguiu fazer uma detecção precoce, mas a gente não conseguiu fazer um monitoramento precoce, porque, como eu expliquei, a gente ficou impossibilitado de mergulhar por um tempo. A gente tem feito monitoramento praticamente quinzenal, a gente tem feito coletas, mas essa detecção precoce, igual a que a gente fez no Marte, onde a gente encontrou uma só colônia, é a coisa mais importante, sabe? Onde a gente que ele se reproduza, e sempre que chegar uma colôniazinha, a gente vai tirando, que é a chance que a gente tem de não deixar que aconteça com ele o que está acontecendo nos naufrágios daqui de Recife. Que, de alguma forma, é o que eles fizeram agora lá no Comandante Pessoa, né? Que aí a gente vai ouvir a Erika falar daqui a pouco. Pois é. Tanto porque, pelo que ela já deu de spoiler aqui pra gente, quando a gente estava com todos bastante coisa retirada e tal. Retirou bastante, né? É basicamente isso. Identificou a colonização, faz uma força-tarefa, vai lá tentar resolver. É isso que eles estão fazendo com maestria, graças a Deus. É massa ver que a galera está se movimentando, né? E só sobra para a gente mesmo. Se a gente não se move, esperar pelas forças superiores governamentais, nada acontece. Já respondendo aí a pergunta da Celina, que ela faz uma pergunta se consegue vaga fria. A gente vai se ajudando, né? Mas Sim. Todo mundo tem que sobreviver. Com certeza. A gente vai provavelmente na próxima temporada de mergulho abrir uns dias para voluntários, vai ser massa. E aí esses naufrágios, né, eles têm essa classificação aí, eles são classificados como históricos, que são aqueles naufragados naturalmente, e a gente tem vários aqui, um exemplo é o Pirapama. Tem os naufrágios artificiais, porque mesmo que o naufrágio ele seja histórico, ele é um substrato artificial. E tem esses naufrágios provocados, né? Quando a gente provoca o naufrágio, a gente diz que é um naufrágio artificial e ele vai gerar um substrato também artificial. E tem os naufrágios naturais, como eu tinha citado. A gente
consegue entender que esses naufrágios recentes, eles são uma problemática, né? Que eles são um atrator. E a chegada do Coral-Sol, essas imagens são do Ricardo Miranda, que é do Projeto Corais do Brasil, que também participou lá do workshop. E essa primeira imagem aí é do trabalho dele de doutorado, onde ele viu a interação do coral-sol com as espécies nativas. Aquela que está ali é uma Siderastea stellata, uma espécie que ocorre em toda a costa, e ele causa necrose do tecido do coral nativo, e tem um alto sucesso reprodutivo, assim. A gente, nessa imagem aqui de baixo, a gente vê um recruta pequenininho, menor que a unha da pessoa que aparece aqui, e enquanto ele está nesse estágio, a gente vê que tem biodiversidade, que tem uma maior população de peixes associados, e quando ele passa para um estágio de fato agora de invasão, onde tem a reprodução, a fixação desses organismos e a dominância deles, a gente diminui a quantidade de peixes e diminui a biodiversidade. Essa é uma problemática, e é uma problemática trazida também divulgada de forma científica aí em artigos. E o ponto dos peixes herbívoros, né, dos grandes herbívoros. Sorridente, está muito linda, gente, eu adoro. Fofinho. Oh, meu Deus. Também foi identificado que quanto maior a taxa de cobertura de coral-sol, menor o forrageio. Tipo, essas espécies, elas não conseguem, elas não têm mais acesso a tanta diversidade de alga, porque esses corais já cobriram o substrato que estava ali disponível para isso. E aí elas meio que vão migrar para outras áreas, e esses ambientes vão ficando cada vez mais escassos. Você sabe que esses dias, Giz, eu vi um Dião, e eu acho que foi no, eu não vou lembrar, mas eu acho que era no Taurus. E eu tentei filmar até para Manu, mas foi um único aqui em Recife. Um único. Esse budião, o amplo, Aquele, volta lá para ver se é isso aí mesmo. É o esse azul, aí? ele era um azul escuro. É isso aí mesmo. E ele tem uma cauda assim, né? Meio círculo e tal. É, Semicírculo, na verdade. se escondeu e era grandão, lindo. Para ele ficar assim, nesse tamanho, isso é o estágio adulto terminal já. Ele já é um organismo bem vivo. Um vovozinho? É um vovô, digamos assim. Mas é a fase mais linda que ele fica, na minha opinião. É. Giz, e outra coisa, então, geralmente é isso que explica, talvez, que quando desce ele tem. Agora eu posso falar, viu, gente, que eu conheço. Geralmente tem muito mais vida do Taurus, né? Tem muito o quê? Mais vida ali em torno do. Por mais que. Sim, do Taurus do que do Virgo, né? Porque a gente fala, galera, ó, divide aí o tempo de mergulho entre os dois, mas não dá, né? Porque você geralmente amarra Tem no muito Virgo mais coisa para ver lá, né? 3 horas, aí na hora de voltar lá. Agora eu tô entendendo um monte de coisa, e é super legal ver a explicação, a aula, né? Para entender Sim. Entender, tipo, fato. alguns porquês, né? Demais, demais. Ah, que massa. E aí a gente tem as áreas sensíveis. A gente fez um trabalho de modelagem, a gente está publicando um artigo agora sobre a chegada do coral-sol aqui, né? E a gente tem as áreas sensíveis à chegada do coral-sol, a APA de Serrambi, né? Tem o registro lá no Marte, mas ainda não tem nenhum registro nos recifes naturais, que estão ali perto. A APA Costa dos Corais, que é a maior unidade de conservação costeiro-marinha do Brasil, que é todo esse desenho aí, todo esse polígono que a gente vê nessa imagem aqui. E que está bem pertinho, aqui em cima, assim, vai estar o Porto Suape, onde já tem o registro. Está bem pertinho aqui também, mais para cima de Serrambi, onde também já tem registro. Então, é um ponto importante. A gente agrega muita biodiversidade nesses recifes da APA Costa dos Corais, e seria um desserviço ecológico a gente ter que lutar contra esses organismos. Então, a gente está fazendo monitoramento mensal
em toda a APA, desde a extremidade norte até a extremidade mais ao sul. E, como eu tinha falado também, não tem no arquipélago de Fernando de Noronha, né? A gente também tem ficado atento a isso, as pessoas que estão mergulhando por lá. E para que fique a dica de que todas as unidades de conservação, principalmente, né, devem ser monitorados. Da mesma forma que esses naufrágios recentes de 2017 tinham que ter sido monitorados mensalmente, semanalmente, quinzenalmente, não sei, mas tinha que ser, sabe? Alguém tem que se responsabilizar por isso. Tipo, foi naufragado e ele tinha, né, de slide que está dizendo, tinha que ser monitorado. E aí, depois que não é monitorado, tem uma frase que está rolou até um documentário com esse título, que é de que os lucros são privatizados, porque quem lucra com isso aí são muito poucos, e os prejuízos são sociabilizados, né? Os prejuízos do coral-sol é social, é ecológico, é gigante. Então, a gente tem que ficar atento a isso. E esse mapinha aqui, ele mostra uma modelagem, né? Uma projeção, foi feita pela doutoranda, a Júlia Caon, que é da UFRJ, parceira do PCR, e aí a gente consegue ver nesses pontos mais em vermelho, aqui em Recife, o xizinho, essa cruzinha aqui, é os naufrágios, onde já tem registro, e quanto mais vermelho, maior a probabilidade de ocorrência do sol. Aí a gente tem Suape aqui embaixo, tem a APA dos Recifes de Serrambi, e tem aqui a APA de Guadalupe, e já está dentro da APA Costa dos Corais, aqui tem Mandaré, e aí se estende mais para baixo. Isso é uma projeção para as condições de verão. Nas condições de inverno, essa propagação é muito maior, mais para o norte. Então, a gente tem toda essa vermelha aqui. Também tem pontos dentro da APA Costa dos Corais, né, da APA dos Recifes de Serrambi, da APA de Guadalupe. E tem esse trabalho aqui do Carlos Júnior, em 2015, que ele fez uma projeção de Tubastreia coccinea para o Brasil. E é a faixa vermelha, que é o quê? Toda a costa. Então, a projeção de ocorrência dela, que geralmente ocorrem as duas, né? Seria em toda a costa. Esse é um trabalho de 6 anos atrás, mas seria uma projeção para os próximos 10 anos, que seria nos próximos 4 para a gente agora. A gente... Deixa eu te parar aí, deixa o vídeo meio pausado. Respira agora, vê o vídeo. Respira. A Celina está querendo vir de voluntária, já falou que ela está com a mala, está com a roupa de vir de wetsuit, vai ficar lá esperando só se avisar que ela vem como voluntária para participar. E aí o Rafa lá do Profundo no Mundo, que era aquela coisa querida que estava aqui no começo com a gente, ele perguntou se o coral vai de um naufrágio para o outro pela água de lastro também, ou se tem outro modo para curtas distâncias. A larva que ele libera, esses corais, eles são hermafroditas. Ou seja, uma colônia só, ela consegue se reproduzir. Ela não precisa que tenha uma colônia perto dela para que ela se reproduza. E eles liberam uma larva, e essa larva, a gente diz que é uma larva ciliada. Ela consegue nadar. E aí, essa larva consegue se dispersar por até 30 quilômetros nadando e sendo levada principalmente pela corrente, né? Ela não tem muita força de natação, mas levadas pelas correntes. Então, elas podem colonizar os ambientes próximos só pela dispersão dentro da água mesmo. E um ponto importante para falar é que quando a gente vai fazer a coleta, né, a retirada deles, a gente gera um estresse na colônia. E por ela estar estressada, sentir que a morte coming, está chegando, ela libera essas larvas, que a chance dela é um mecanismo de garantir que suas descendências vão perpetuar. Então, isso também é um ponto importante, porque a gente pode fazer a limpeza de uma área todinha, e se a gente não fizer essa limpeza de forma correta, ela pode ter dispersado larvas e essas larvas voltarem a se fixar e gerar novas colônias. Ô, Giza, então, só para a gente deixar para falar um pouco no final sobre isso, se eu esquecer, você não esquecer, a questão
da retirada, de necessitar de um treinamento específico para isso, não é qualquer um que pode chegar lá e fazer, eu acho que isso é legal, mas só para não cortar um pouco o fio da sua meada aí, não sei se você vai falar um pouco no final, que a Vou Celina, sim. para saber a questão de ser voluntário e tal. E ela fez uma pergunta que é interessante, realmente, duas, né? Na verdade, a Nonô fez uma que é o famoso, será que ainda dá tempo de controlar? Eu sei que você vai falar sobre isso. E Celina falando aqui, se a questão da gente saber que não tem tanta presença nos recifes naturais daqui da região, ou dessa região pelo menos, não é o fato das pessoas estarem mergulhando muito mais nos naufrágios do que nos recifes naturais. Como é que funciona isso, enfim, em termos de dados de pesquisa técnica, né? Enfim. Sim, a gente com certeza tem um número maior de mergulhadores recreativos do que de mergulhadores. Falou? Barulhinho aí no meio. Tá bom. A gente tem sim um número bem maior de mergulhadores recreativos do que de mergulhadores científicos, né, buscando coral-sol, e de mergulhadores recreativos em ambientes naturais. A gente tem mergulho de snorkel muito em Maragogi, Tamandaré, Porto de Galinhas, mas são mergulhos mais rasos. E aí a probabilidade da identificação deles nesses recifes mais rasos é menor, porque eles geralmente ocorrem nos recifes um pouco mais profundos. E isso pode ser, sim, um fator da gente não ter identificado. A gente, como eu falei, a gente tem levantado esforços, né, o PCR, junto com a gestão do ICMBio da APA Costa dos Corais, para fazer esse monitoramento mensal ao longo de toda a APA. A gente ainda não identificou, mas não impede dele ter chegado e a gente não ter visto, porque imagina, somos 5 mergulhadores num ecossistema recifal gigante e a gente consegue cobrir uma área muito efêmera, né, do que seria aquilo. Mas é muito provável de que ainda não tenha chegado pelas condições que a gente tem observado. Vamos torcer para isso, né? Sim, senhora. Beleza. Era essa a pergunta, né? Seguimos. E aí, mesmo sabendo de tudo isso, em setembro de 2019, foi naufragado mais 2 embarcações em Tamandaré, que já é a APA Costa dos Corais. É a primeira vez que isso acontece no Brasil, assim, de ocorrer naufrágios intencionais dentro de uma unidade de conservação federal. E esses naufrágios, como a notícia mostra, né, a notícia no G1, que diz assim: Parque dos Naufrágios Artificiais de Pernambuco ganha mais 2 navios. E enaltece essa probabilidade de atração de vida marinha e de atração de mergulhadores no mar de Tamandaré, no litoral sul. 14/9/2019, essa reportagem. 1/2/2020, alguns meses depois, o mesmo portal divulga a notícia de espécie de coral vira praga no litoral de Pernambuco e ameaça a biodiversidade. E aí a reportagem decorre sobre a presença dele nos naufrágios, e está aí a foto da Paula Raposo, e essa foto do Zoom aqui do lado é a foto do Max no Virgo. Então, é um risco eminente. A gente não conseguiu... Tem pouco relatório sobre esses 2 naufrágios lá de Tamandaré. A gente não conseguiu mergulhar lá ainda por questões de logística. A gente até tentou, mas a gente não encontrou o naufrágio. E um deles acidentalmente caiu na área de lama. Então, se a intenção era gerar um atrativo de turismo, não, falharam. E lá na Bahia, coisa muito semelhante,
o navio, né, o Agenor Gordilho, foi naufragado. Aí a gente tem a notícia de 7 de outubro de 2019, de histórico, naufrágios em Salvador, e a gente tem uma notícia do dia 26 de fevereiro de 2021, com a chegada do Coral Sol nesse naufrágio. Então, não é um fato isolado, não somos um fato isolado, não é um dado especulatório, é um dado real de que os naufrágios eles servem, sim, como fonte de fixação, como atrativo para a colonização desses organismos, e que esse monitoramento deve ocorrer e que ele deve ser frequente e que, que a possibilidade de novos naufrágios seja bem estudada. E aí a gente publicou um paper na Science. Ai, que chique! Encabeçado pelo Dr. Ricardo Miranda, né, que é aquele lá dos estudos que eu tinha falado. Toda a equipe PCR também faz parte desse paper, onde a gente fala da preocupação sobre novos afundamentos, porque o governo federal, em 2020, veio com essa ideia de naufragar mais algumas coisas, naufragar coisas em Noronha, não sei o quê. Sim. Essa colônia que aparece aqui na esquerda é a colônia que a gente viu lá no Marte. Tá vendo? Já era bem grande. E tem o Plano Nacional de Prevenção, de Controle e Monitoramento do Coral-Sol, onde ele diz que um dos objetivos é o estabelecimento e implementação de medidas para prevenir a introdução e a dispersão do coral-sol em áreas não afetadas. Então, as áreas não afetadas são as que eu havia mencionado, né? Os recifes, as ilhas oceânicas, lá para cima, Parcela Manuel Luiz, no norte, os novos recifes que foram identificados na foz do Amazonas, a cadeia de Vitória Trindade, lá nos Abrolhos, tudo isso a gente tem que monitorar, a gente tem que ficar atento para, se chegar, né, que já queira que não chegue, mas que se chegar a gente consiga controlar essas populações ainda no início. E aí, concluindo praticamente, a gente tem a nossa resposta a esse registro aqui em Pernambuco. A gente tem feito operações de mergulho autônomo, esse mergulho com cilindro, que é o mergulho que a gente consegue fazer para fazer a coleta desses organismos, porque esses naufrágios estão um pouco fundo e a gente precisa mergulhar de scuba, então, basicamente, a gente tem um estudo prévio, né, de como fazer essa coleta, como era... ela tinha feito essa pergunta e eu não respondi. A gente, como eu falei, a gente tem a ideia de abrir na próxima temporada uma chamada de voluntários para fazer a coleta, só que antes disso a gente vai dar um treinamento de como coletar, de como ser feito. Você está na primeira da lista, Gil. A alegria da criança. Porque como a gente está todo dia ali, né, de repente facilita. Com certeza, com certeza. De bobeira a gente nunca tá, né, Giz? Mas vai que... Não. Vou inventar o Léo Francini, eu não sei se você conhece ele, ele tem uma britadeirinha, é perfeita. Oxe! E o negócio vai em 5 segundos, cara, você vê a comparação dele fazendo, retirando, e a galera com a marreta. Inclusive, eu vou falar para ele fazer uma patente desse negócio aí, mandar para a gente. Por favor. Mas sabe, eu tô com a minha pistolinha aqui, ali, moscando. Pois passei aqui, né? Já fiz meu registro. Estou acompanhando um Dive Master que sabe se virar, vou aqui 2 segundinhos. Isso. A gente criou, junto com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, o SEMAS, junto com professores da academia, da UFPE, da UFRPE, da UPE também, o Múcio Banja, PCR também, né, com certeza. A gente criou o Plano de Ação e Controle e Monitoramento do Coral-Sol,
onde nele tem o diagnóstico, a remoção, dados sobre diagnóstico, remoção, monitoramento, comunicação e os instrumentos normativos. A gente fez, você consegue ver, né, aqui? Eu tenho spoilers. A gente fez esse cartazinho aqui. A pessoa que fez pediu para divulgar que ele é o menino do Coral Sol. O Erandi que fez para a gente, é membro do PCR, e a gente fez esse cartaz. Quem já mergulhou na Siren, com certeza viu. Esses cartazinhos estão lá na Siren para fazer divulgação e trazer essa questão também para o público que é só mergulhador, né, que não é da área científica, que é só entusiasta do mergulho. A gente tem reuniões frequentes com os gestores ambientais e com o terceiro setor, né, que é com a galera do turismo. A gente criou um grupo que se chama GT Coral Sol, onde essas discussões são recorrentes, onde aquele plano foi criado. E a gente busca, por meio de divulgações nas redes sociais, também essa interação, né, de trazer para o público. E um momento feito esse é importantíssimo para a gente mostrar tudo que está rolando, tudo que está sendo feito. A gente, em junho e julho de 2020, a gente não podia mergulhar e a gente deu nosso pulo. A gente encabeçou, junto com a WWF Brasil, o webinar Coral Sol, que teve 2 momentos. No primeiro momento, a gente falou sobre uma visão geral do Coral Sol nos ecossistemas brasileiros. A gente contou com a presença do Joel Creed, que é o que eu falei, que é o pai do Coral Sol no Brasil. A Kellen, do ICMBio de Aquatrases, que tem um trabalho de remoção fortíssimo lá, super interessante de acompanhar também. O Zé Pescador, de lá de Salvador, na Bahia. O Marcelo Soares, lá do Ceará, que tem os registros, que divulgou os registros lá no Ceará. E, no segundo momento, em julho, a gente teve o segundo momento do webinar, falando sobre o estudo do Coral Sol em Pernambuco e da possibilidade de chegada dele em Alagoas, onde estava o professor Múcio Banja, da UPE, o Sidney Vieira, do SEMAS, de Pernambuco, Secretaria de Meio Ambiente, o Andrei Cardoso, que é analista ambiental da APA Costa dos Corais, e o Ricardo Miranda, que fez o doutorado dele com o Coral Sol, tem trabalhos com o Coral Sol, é do projeto Coragem do Brasil, que tem o projeto Guarda-Sol, que é sobre o Coral Sol também. E quem quiser assistir, está disponível no YouTube, nesse link, e também se você entra no YouTube, no canal do WWF, tem uma playlist lá com os 2 dias, está super interessante, foi um trabalho de compartilhamento, quase que não sei a palavra, muito legal. E aqui, junto com a nossa parceria fortíssima com as operadoras de mergulho, né, a gente tem feito essa coleta. O que a Ju tinha falado, a gente coleta com esse martelinho aqui, esse escopo e um martelo, e a gente tem uma bolsa coletora, porque lembra que eu falei que quando a gente está batendo nele, ele estressa e ele dissipa larvas, então o ideal é a gente colocar uma bolsinha coletora, martela e meio que isola ele ali com essas larvas. Pois é, deixa eu fazer 2 parênteses nessa história. Hoje uma menina comentou, você vai fazer coleta de coral sol com saquinho de plástico, né? Tem que usar saco de feira, de batata, aquele saco que você clipa na roupa, meu. Aí eu falei, eu não vou nem... Eu respondi, mas não respondi com tanta... Me segurei. Eu falei, olha, eu te convido a assistir aqui a live para você entender que tem... A realidade, né? Tudo bem que, né, fica paradoxal? Fica, mas tem um motivo, né? Tudo tem um motivo. Sim, tudo tem um porquê. E uma coisa que a gente faz, depois que a gente coleta esse material nessas colônias, uma parte está indo para aquário, lá na UFRPE, com o Dr. Ralf Cordeiro, que está fazendo observação vai fazer análise genética e está fazendo observação de reprodução. E os outros a gente mata jogando eles na água doce e colocando basicamente
água sanitária, para ele perder o tecido, e aí fica só aquele esqueletinho do coral. Porque não faz sentido nenhum, né, a gente coletar eles e jogar de volta no mar, tirar ele do naufrágio e jogar ele de forma aleatória. Aqui tem Deixa eu te parar, tem muitas perguntas, muitas. Peraí. Seguinte, o Eric falou, mas acho que você já respondeu a questão de remover as colônias, se não multiplicaria ainda mais por conta delas estressarem, né? E darem os esporos na água. E a questão, então, tem uma técnica para fazer, não é qualquer um que pode ir lá e martelar e fazer e achar que está fazendo bem, né? Que é o que a gente estava comentando esses dias que eu estava falando com os meninos. Eu falei, cara, vem aqui, treina a gente e tal. O Max falou que os cartazes e colocou também lá no Yacht Club. Então, que massa. Disseminar aí o máximo possível. O Érico pediu para mandar o link dos seminários, dos workshops aqui no... Se Mando sim. Quem aí tiver ligado, para não ter que ser você, mandar aqui o link. Guilherme, manda aí, por favor. Guilherme está aí. E aí começaram um pouco das perguntas a respeito dessa limpeza e da coleta, né, da retirada. Então, a Nuno perguntou se o ideal é estar em 2 pessoas. E aí a Erika está falando a questão dos sacos reutilizáveis, né? Tem mais uma coisa, a questão de... Não sei se estou te jogando muita informação, depois vai ficar difícil de organizar, mas acho que está tudo meio relacionado. Também as limpezas dos cascos dos navios, né, que ficam ancorados em profundidade na mesma linha dos naufrágios, que isso também pode ser mais um risco ali, né? Sim, com certeza. Esse trabalho de coleta, ele é necessariamente um trabalho em dupla, porque a gente está falando de mergulho, né? Então, a gente que está necessariamente em dupla, e as duplas podem fazer o trabalho individual, mas ali um pertinho do outro, né? Tem essa técnica, né, de colocar o saquinho, você sozinho consegue colocar o saquinho e bater com a outra mão. Fica mais difícil, mas é possível, a gente tenta sempre tirar a maior quantidade possível, né? E sobre a questão do comentário, a gente faz da melhor forma que a gente consegue. Nem sempre a gente tem os saquinhos disponíveis, nem sempre a gente tem equipe grande para estar fazendo também. E a gente tenta a gente leva o saquinho de feira, porque é o que tem ajudado. A gente não tem... E uma informação importante: se a gente coleta as colônias maiores, mesmo que a gente tenha feito em algum momento da forma que não seja a melhor forma possível, a gente vai ter depois recrutas que são menores e mais fáceis de controlar, sabe? Então, de certa forma, nosso trabalho não é inútil e não é mal feito por estar sendo feito dessa forma. Cara, outra pergunta, me perdi. Acho que não tinha mais pergunta, não. Era o Max falando... Bom, aí é o Max e o Cassiano, que daí aqui a gente fica... De casa, né? Mas pode continuar. E aí, qualquer coisa, eu acho que no final a gente pode abrir um pouquinho para quem quiser falar, tal, o que eu deixei passar aqui, porque eles comentaram bastante agora também. E aí, para a Eriquita dar aquele... Sim, o feedback que já tá rolando lá, né? Da Belks. Plantão da Belks. A gente já tá no final. Aqui é um videozinho de coleta lá no Virgo. É martelada. Quem está mergulhando junto só escuta a martelada. Mas se a Natália estiver junto ali, balangando o chocalhinho dela, não atrapalha. Inclusive, vou aproveitar a piada ela. Desculpa.
Agradecer as fotos, a Nath tem feito fotos muito boas de divulgação, a Ju também tem feito uns videozinhos, umas imagens massas. A Aninha Santiago mergulhou com a gente também e fez umas imagens, foi massa. Massa ver a galera se movimentando, ajudando a gente nessa divulgação. E vocês têm um equipamento de fotografia sensacional, né? Então, a gente sempre agradece, porque a qualidade do produto fica ainda melhor. Então, se você está mergulhando, seja no Recife natural, seja no Recife artificial... Foi configurado e aí foi bloqueado para os usuários colocarem login e senha para conseguir... Foi exatamente isso que aconteceu. Vamos lá. Se possível, se você identificar que foi o caso da Érica, ela vai falar, né, lá, mas se você identificar, tenta fotografar, se você puder, se você tiver com a câmera, marcar a coordenada. Se você não tiver a coordenada do ponto exato, tenta ter uma referência do ponto onde você viu, em qual naufrágio ou em qual ambiente recifal você viu, e entre em contato com a gente por e-mail, por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, se quiser eu deixo meu WhatsApp, mas entre em contato com a gente para que a gente possa fazer esse controle, esse monitoramento de forma mais recente, né, com a chegada deles. E eu agradeço pela presença aqui, muito obrigada pela interação, pela pergunta, pelo convite, a gente é eternamente grata a essa parceria massa que está rolando da gente com a Quero Mergulho, com a Siren, e a todos os parceiros que estão fazendo o nosso projeto rodar e trazendo bons resultados. Agora a gente abre para perguntas, quem tiver curiosidade de direcioná-las vai ser ótimo. Tá todo mundo aí se coçando. E aí o áudio ficou aberto, né, gente, para todo mundo. A gente não costuma fazer isso, mas acho que hoje foi bem bacana, que a galera, o Érico, né, enfim, entrou, falou algumas coisas bem bacanas. Não sei se a gente organiza isso numa ordem, Eriquita, se você quiser falar um pouco aí já para a gente aproveitar o gancho de como foi ou como está sendo, não sei nem se terminou ainda. Acabei de entrar, desculpa. Ei! Me diga, mãe. Então, acabou hoje, sim, Ju, foram 4 dias, né, de expedição, dessa leva, né, mas desde o carnaval, que foi a primeira vez que eu vim para cá, que daí fiz o primeiro registro lá do Coral Sol, no Comandante Pessoa, mandei para o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, e do IDEMA, que é o órgão ambiental que nos concedeu a licença para fazer os mergulhos. Eles já fizeram mais umas 3 datas anteriores, né, dessa, para fazer os estudos, levantamento, etc., e eles viram muito mais colônias do que eu tinha visto aquele dia. E agora, nessa expedição, a gente viu muito mais do que eles já tinham visto em março, por exemplo. Então, assim, o que o pessoal acha? Que já desde o ano passado, essas colônias já estavam no naufrágio, só que o pessoal da operadora, quando eles foram para lá, tiveram autorização para ir para lá, eles estavam procurando sempre o coral sol com os tentáculos abertos, né? Igual essa foto de fundo que você tem, Ju. Então, eles estavam procurando ali, né, o jeito deles, a florzinha amarela, que não é uma florzinha, mas estavam procurando as coisinhas amarelas e não achavam. E, na verdade, eles estavam todos fechados, né? E aí, quando eu fui esse ano, eu acabei vendo já os corais, enfim. E a gente tirando o coral, você olha para o lado assim, puta que merda, tem mais um pedaço cheio, sabe? Então, a gente tirou, foram mais de 1.500 colônias nessa semana. É bastante coisa, mas não é nem perto do que a gente achou. Tem várias áreas que a gente não vai ter acesso, e são áreas negativas, eles estão em tetos, assim, tipo de naufrágio, de destroços, né?
e que corre risco de desabamento, inclusive. Tiveram uns pedaços lá que os meninos andaram martelando e desabou o pedaço do naufrágio. Então, ninguém quis entrar embaixo de peça nenhuma, né, para tirar. Como é que é? Primeiro a nossa vida, né? Infelizmente é assim, então... que mais? Aí eles vão fazer vários estudos, eles trouxeram várias colônias vivas para fazer estudos em um laboratório, de botar elas brigarem com outros corais nativos para ver como é que eles vão reagir, vão fazer análise genética desses corais, inclusive, enfim, tem uma série de estudos que eles vão fazer, que não é simplesmente pegar, tirar e jogar no lixo, entendeu? Eles vão estudar esse tipo de bicho e ver se tem alguma forma de tentar combater eles ainda no mar, por exemplo. Que mais? E é isso, e aí tem que ficar monitorando, tem que ficar indo lá toda hora, né, para poder fazer o monitoramento para ver se aumentou, se não aumentou, onde foi retirado, por exemplo, se vão ter novos recrutas, alguma coisa assim. E também eles vão começar a monitorar a risca do zumbi mesmo, porque a risca é uma pedra, né? Os naufrágios, um tá fora da parque e o outro está dentro, o que está dentro é o que tem problema. E a risca mesmo está entre os dois. Então, se o coral-sol já pegou no Recife de coral, aí isso é um problema, entendeu? Enquanto ele está localizado só num naufrágio, é uma coisa, assim, tipo, se conseguir controlar ele lá naquele naufrágio também, né? E tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui, né? Mas é isso, foi bem bacana. Legal. Hoje eu não entendi. Não, que eu falei que tem a ver com o que a gente estava realmente falando aqui, da questão de do naufrágio ser um trampolim, né? Que chegou lá e que o bicho pega mesmo. Chegou no Recife natural e... Tem várias incógnitas, por exemplo, os 2 naufrágios que tem na risca, eles são muito próximos, e um tem e o outro não tem. Por que o outro não tem? O que aquele naufrágio tem de cobertura que é diferente do comandante Pessoa, né? E o mais engraçado é que o comandante Pessoa, ele tem numa parte mais próximo da proa e o leme que fica na popa. O meião dele não tem coral. E aí, enfim, é uma coisa meio estranha, porque, tipo, se fosse a parte de correnteza, né, ele deveria tomar todo o naufrágio, porque a correnteza passa por cima de todo ele. Mas ele não tem, numa boa parte do naufrágio não tem. É bem estranho. Mas, enfim, foi um trabalho bem bacana, foi uma experiência ótima. Hoje eu resolvi martelar, eu estava cansada de fotografar e filmar. Andei fazendo sem luva, tô com as mãos todas queimadas, peguei num verme de fogo, inclusive, mas foi uma experiência ótima, assim, pelo menos poder botar a mão na massa, sentir como é que é dar uma retada, sabe? Foi muito bacana. Ai, ainda tô doida para fazer isso. É legal. Às vezes que eles vão lá, eu falei, e aí, quando é que vocês vão? E aí, quando é que... E aí, já calma, vai rolar um programa, se acalme, fica quieta aí. A gente está aproveitando a oportunidade que tem bastante gente do mercado de mergulho aqui, né? É uma coisa que eu quero levantar, inclusive, no meu perfil ali do WhatsApp, não tive tempo. Fiz uma enquete outro dia se as pessoas pagariam para fazer uma limpeza de coral-sol, né? E aí a maioria respondeu que sim, né? Mas quando eu fiz a pergunta, tipo, você pagaria o mesmo valor de uma saída normal, mais barato, né? Ou 10% a mais, 20% a mais? A maioria acha que tem que ser mais barato que uma saída normal. E aí foi perguntar para algumas pessoas, por que vocês acham isso? Aí eles disseram, eu vou trabalhar, então eu tenho que, tem que ter algum benefício. Aí eu disse, então quer dizer que vocês querem pagar de gostosão, de limpar coral, mas não querem ser voluntários, né? Quer dizer, todo mundo quer ser voluntário, mas para mergulhar de graça, né? Agora, chega na hora de... Já fica um pouco quase que sinônimo de sou voluntário, vou de graça, né? Voluntário vai de graça. Não, cara, assim, a operadora de mergulho, o trabalho dela, ela tem que
ganhar como um mergulho normal. Aí o projeto tem o trabalho deles, eles têm que ter uma remuneração também. Ah, mas isso é o governo que tem que pagar. Se o governo pagasse, os projetos teriam, dinheiro para pagar as notas ainda. Um monte de pesquisador. E não ali, ó, às vezes mais 6 pessoas, sabe, para fazer um trabalho, eles iam ter uma equipe gigante. Então, assim, mas aí a iniciativa privada tem que patrocinar. Sim, tá cheio de projeto que agora com a pandemia perdeu o patrocínio e tá todo mundo sem trabalhar, sem poder continuar com as suas pesquisas, porque não tem patrocínio de iniciativa privada que banque tudo. Então, assim, por que nós, mergulhadores, a gente não pode pegar e fazer uma saída, digamos que seja uma vez por mês, a gente vai lá, a gente paga, vai mergulhar e vai martelar, entendeu? Com certeza. E vai todo mundo levantar a bandeirinha e vai dizer assim, eu ajudei a tirar coral-sol. Mas não, as pessoas querem ir de graça ou então querem pagar mais barato. Mas ajudar que é bom nada, né? Então, assim, é uma coisa que eu vou comprar essa briga, vou ganhar inimigos, não quero nem saber, mas eu acho que, assim, a gente precisa mudar essa mentalidade. Fora do país, para você ser voluntário de instituições, de projetos, você tem que pagar. Você quer ir lá para fazer voluntariado com o Leão, você vai pagar $300 por dia. Por que aqui a gente não pode pagar para ser voluntário da PCR? Sim. Não, para ser voluntário da PCR eu tenho que ganhar o mergulho, o lanche, o equipamento, gente. Você entende? É nós, turistas, que temos que financiar os projetos de pesquisa. As pessoas precisam entender isso. Não é a operadora de mergulho, não é a Siri, não é a Quero Mergulho, não é, sabe? Enfim. Me exaltei, mas mesmo... eu tô com isso aqui engasgado, porque essa semana, tipo assim, eu vi que a mentalidade das pessoas é só essa. Querem ajudar, mas para mergulhar de graça e dizer assim, eu ajudei a tirar coração, olha. Eu vou tirar proveito do negócio para poder mergulhar. Não, então você não quer ajudar. Acaba aí, a pessoa não os voluntariados que a pessoa não faz nada, vai lá e vai mergulhar e... Bom, a gente poderia ficar aqui até amanhã falando sobre isso, mas eu vejo isso no projeto Mantas do Brasil. Eu vejo isso no projeto Mantas do Brasil, porque assim, a gente precisa de voluntário para o projeto. Aí todo mundo se voluntaria. Quero ser voluntário do projeto Mantas do Brasil. Aí quando você fala que a vaga é para educação ambiental, que é para dar palestra e teatro para as crianças, ninguém vai. Não posso. Aí tem compromisso. Aí não sei o quê. Quando vai ter saída, eles querem mergulhar na laje de graça, entendeu? Então, enfim. Só muda o endereço, na verdade, no final das contas, Eriquita. É tudo a mesma coisa. É impressionante. E é triste, né, de uma certa maneira. Porque aquele famoso jeitinho brasileiro de tentar se aproveitar das coisas, né? Mas, aí eu falei para essas pessoas assim, vamos lá. Se você fosse dona da operadora, você ia fazer de graça? Ou então, assim, por que você faria uma saída de mergulho mais barata para tirar coral-sol? Se você poderia encher o seu barco com turista normal, pagando normal e, tipo, sem dar trabalho. É muito melhor para a operadora de mergulho levar turista, para ele ter mais lucro. Claro. Então, sabe, umas coisas assim, a pessoa, mesmo, pensando por esse lado, não tinha... Então, né? Mas é isso aí, gente. Obrigada aí pelo espaço. Boa, maravilhoso. Brigadão pela contribuição. E é isso mesmo. Um dos pontos que mais me incomoda é esse de quero ser voluntário, mas para depois levantar a bandeira de uma parada que tá... Eu sou conservacionista, eu estou fazendo pelo meio ambiente. Mentira, você está indo para mergulhar só. E não que quem esteja indo ali fazer o trabalho não tenha também os seus minutos. Não, tem as exceções, né? Tem a galera que está indo... Eu vou até trazer uma pessoa, o Henrique Maranhão tem acompanhado a gente no mergulho.
o Marcão, o Marcos Costa também tem ido de forma voluntária mesmo. O Cláudio Cabelo também tem ido. Então, a gente tem a galera que vai, mas tem a galera que, como tem a palavrinha nova, né, que é biscoito. Ai, gente, que ótimo. Ô, Eric, então vamos conversar sobre isso offline. que você sabe, né? Que a gente gosta. Bom, gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Estou com a mão levantada, posso? Ah, tem mãozinha, gente. Desculpa que eu sou tecnologicamente. Pode, claro. Oi, boa noite novamente. Também Boa sou noite. biólogo marinho. Trabalhei durante muito tempo com conservação de cetáceos, mamíferos aquáticos, né, cetáceos mais precisamente, aqui no Rio Grande do Norte. E trabalhei durante algum tempo como prestador de serviço para a Petrobras na área de licenciamento ambiental. E nos últimos meses de trabalho lá na Petrobras, a gente estava com o descomissionamento de plataformas. Em um desses descomissionamentos, a gente tinha que ver a presença ou não de coral-sol nas plataformas. Bom, até o último dia de trabalho lá, eu não tive notícia de coral-sol. Uma das coisas que se utiliza para fazer descomissionamento de plataforma é uma plataforma que eles trazem de algum outro lugar, principalmente da região sudeste, onde tem as plataformas que elas são rebocadas, trazidas pelos rebocadores, que vão desmontando as plataformas fixas do local e retirando as peças. Ficou durante muito tempo uma discussão sobre como iria trazer essa plataforma, de onde viria essa plataforma para o descomissionamento das plataformas aqui, e a inspeção da existência ou não de coral-sol nessas plataformas, tá? O IBAMA sempre pegou muito no pé em relação a isso, porque bom, o assunto a gente já sabe bastante, porque a Gislene expôs o motivo, né? Já temos aí quase a costa toda colonizada pelo invasor, né? O coral-sol. E aí, durante esse processo de fazer primeiro uma inspeção, se tiver coral-sol, eliminar essas colônias, foi utilizado um processo de levar essa plataforma até águas mais profundas, levantar as pernas dela, que ela tem aquelas pernas que são eleváveis, né? São 3 pernas ou 4, dependendo do tipo de plataforma. E aí elevava uma perna da plataforma, deixava 2 abaixadas para dar o equilíbrio à plataforma, eram dessecados esses corais e retirados, né? Depois de feito todo esse processo, essa plataforma viria para fazer o descomissionamento das demais. A pergunta que eu quero fazer com tudo isso é a seguinte, Gislene. A que profundidade máxima o coral-sol pode viver? Ela tem restrição a alguma água fria, água com temperaturas mais baixas? Eles podem sobreviver a temperaturas muito baixas? E você falou, se eu não me engano, que ele não faz a fotossíntese, não é isso? Isso. Em águas muito profundas, eles têm como subjugar isso, subjugar não, burlar essa regra de se reproduzir? Então, tem registros dele no Caribe, a profundidade de até 66 metros ou 64, não lembro ao certo, mas a mais de 60 metros. Em águas mais profundas que isso, a gente também tem escassez de substrato. Então, a gente não tem tanto substrato consolidado para fixação dessas larvas, que se caso sobrevivessem, elas não iam ter onde se fixar. Então, a probabilidade de ocorrência de coral-sol, de corais escleractíneos em sua grande maioria, acima de 50 metros, 60 metros, é bem rara, não descartando, mas ela é bem rara. E a estratégia de descomissionamento, de levar mais para o fundo, não necessariamente seria a mais interessante, né? Mas é uma limpeza necessária para que essa plataforma seja levada, seja lá para onde ela vai agora para ser utilizada. Você tinha feito alguma outra pergunta além da probabilidade dela se fixar? Dela reproduzir?
Ela não faz fotossíntese, então, de fato, a incidência luminosa não seria uma questão para ela não precisa da fotossíntese para isso. Ela precisa de zooplânctons, então ela tinha que estar num ambiente onde o zooplâncton fosse abundante, que eles são mais abundantes abaixo de 50 metros, e tem essa escassez de substrato duro, né, consolidado para a larva se fixar. Você já fez mergulho técnico, né, um mergulho muito mais profundo, e vê que em ambientes mais profundos não tem muita formação rochosa, tem muito mais esponja, tem muito mais algas, e aí meio que impossibilita dela se fixar. Até por conta também de obter alimentos. Sim, porque a disponibilidade de zooplâncton é muito maior em águas mais rasas, né, abaixo dos 50 metros. Tá, entendi. Legal. Obrigado, Gislaine. Nada. Quer falar mais alguma coisa? Agora é a hora. Um comentário rápido. Vem. Eu mergulhei lá também sou mergulhador, né? Eu mergulhei lá na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Ali está completamente tomada. Ali já era. Não tem mais para onde correr, não. É tudo Ilha Grande, Cabo Frio, Paraty, Arraial, toda aquela região ali. Tá tomada. Tá? E teve um trabalho muito forte, tem um trabalho muito forte do projeto Coral Sol nessa região, de coleta, de monitoramento, mas a gente acaba muito caindo na parte se a gente não pega bem no comecinho, vai ficando mais difícil de controlar, sabe? De controlar essa expansão. E quando ele expande, ele domina mesmo. A gente vai monitorando, vai controlando, vai aparando, tipo, daqui não vou deixar você passar. Você já está aqui, não deixe você passar. Esse é o objetivo agora. Fora que tem outro lado que a gente nem falou, que abriria mais 3 horas de discussão, que é a utilização dele como artesanato, né? Porque o bicho ele é bonito dentro e fora d'água, né? Sim. E aí, o projeto Coral Sol tem licença para comercializar. Para comercializar. Tem. Assim, de novo, né? E aí, vou até pegar o gancho aqui meio que o fechamento, pelo menos, né? Que é da informação ainda é a ferramenta mais potente que a gente tem, né? Então, Giz, eu falo em nome da Quero Mergulho agora, da Sirien também, porque fui adotada nessa família aqui, que é um super prazer estar perto, sabe? E divulgar e ajudar da maneira que der, porque, de uma certa maneira, a gente sabe que essa é a única maneira que a gente tem, em todas as esferas aí, principalmente nessa esfera de preservação e conservação e a luta ambiental que a gente tem, que é a informação, é a melhor maneira, né, da gente combater todos esses males aí que nos assombram, né? Então, poxa, muito, muito, muito obrigada pela parceria, pela amizade já que a gente já fez, né? A rapidez na resposta, o compartilhamento de coisas, que venham muito mais aí. Essa parceria tripla ainda promete muito, viu? Muito, 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 muito obrigada, muito. Gratidão também. A gente agradece a parceria desde sempre. Eu vou responder só 2 perguntinhas que eu estou vendo aqui, tá? Eu não estava querendo terminar, não, tá? É só porque eu achei lindo para um momento, né? Maravilhoso, lúdico, romântico. Tem sido sensacional, tem sido sensacional mesmo trabalhar com vocês, o retorno que a gente tem, o profissionalismo que vocês têm. Eu falo vocês no plural, tanto da Quero Mergulho quanto da Sirien. Sabe? É muito bom que a gente sempre comenta sobre isso. A gente, como passa pelos cantos fazendo coisa boa, a gente sempre atrai gente para fazer coisa boa com a gente, né? Então, graças a Deus, isso uma coisa que eu vi aqui foi a Celina, que desde 86 ela via e achava lindo, aí colocou ignorância. Não, Celina, é porque ele é lindo mesmo, pode achar. Naquele momento a gente ainda não conhecia dos perigos, né? Mas
não se julgue por isso, não. Ele é lindo de fato. Por isso que é bonitinho, mas ordinário, né? É. E a Noeli, não tem predador no Pacífico? Tem, sei lá, não tem peixe que come esse bicho de coral? Então, a Ju tinha feito essa pergunta. No Pacífico, ele tem os peixes do grupo dos peixes papagaios, né, que se alimentam de corais, mas são peixes do Pacífico. Se a gente traz esses predadores para cá, a gente causa outra bioinvasão, sabe? Então, não é uma alternativa trazer isso. A gente tem pensado, né, de outras formas de combater também dentro da água, de criar um mecanismo de inoculação dele dentro, de matar ele ainda no naufrágio, sem precisar coletar. Então, estudos estão sendo desenvolvidos para isso. E, por favor, não pensem em trazer um novo invasor, a gente já tem problema demais. E os nossos papagaios não se alimentam deles? A gente tem registro de alguns papagaios comendo poucas colônias, mas não é o prato principal, não é a comida que eles se interessam. É meio que a história que aconteceu lá no Caribe com o peixe-leão, né? O peixe-leão invadiu o Caribe, não tinha predador para eles, e eles ensinaram os tubarões a comer peixe-leão. Eles espetavam o peixe-leão vivo e meio que dava para o tubarão. Então, a gente tem alguns tubarões lá que comiam, mas não era o prato principal, e eles meio que foram forçados a ter. A gente tem isso e não tem esse controle biológico pelos papagaios daqui, que também se alimentam, tem muitos herbívoros, né? Se alimentam muito mais de algas que estão ali nos recifes. A gente viu rufos comendo, mas cuspiam logo depois. O Rufus é aquele amarelinho com uma listinha azul nas costas, sabe? Ele vai lá, dá umas bicadas também. O Cassiano falou que viu um paru, eu acho, que ele tem um vídeo de um paru dando uma bocanhada em um também. Mas eles estão testando, né? É novidade para eles também, aquela comidinha. Então, eles vão lá, será que eu gosto disso ou não? Mas nem todos se alimentam, né? E não conseguem fazer esse controle biológico, não. O Cassiano falou aqui, e ele voltou, né? Que ele viu eu não vou saber o nome, gente, mas ele falou que viu um pouca, não sei o quê. Pomacanthus paru, eu acho. Se escreve aí, ou fala aí. Não sei se ele está ouvindo, mas ele comentou aqui que tem um vídeo, inclusive. Foi. Eu acho que foi um Pomacanthus paru, que é aquele peixe frágil, sabe? O grandão. Bom, já deu para perceber que esses nomes científicos, eu nunca serviria. Eu tentei fazer biologia marinha quando eu estava ali naquela decisão de carreira. E aí eu me dei mal justamente na parte de biologia aplicada, porque a prova era um japonês, o professor super vovozinho, que ele batia a régua de 50 centímetros na bancada para marcar o tempo que você tinha para olhar aquele bagulho e falar qual era a família, o reino, aquela coisa toda. Que pressão. Eu vou engatar para contar a história do quiz. Sim. Eu sou uma ariana louca, né? Me tranca, eu fico desesperada, aquela coisa de ansiedade. Aí ela tinha as perguntas lá para fazer no negocinho, né? E aí, gente, uma agonia de fazer rápido, né? Porque o quiz é legal, você vem fazendo em sequência. Aí, cara, eu me deparei com todos aqueles nomes científicos e digitando, correndo, e o corretor vinha fazer aquele negócio. Ó, eu errei alguns, tá? Era isso que, na verdade, eu estava contando toda a história só para pedir desculpas por isso, pelos meus pequenos erros ali no quiz. Mas ninguém veio me corrigir, Giz, eu fiquei feliz, que eu já estava... Fiz todo um mise-en-scène para conseguir responder sem dar toda a deixa da minha personalidade. Só eu que fui a chata, né? É porque dá toque. Você fica, ai meu Deus, tá errado. Aí sabe o que eu estava pensando? Eu falei, nossa, se eu tirar um, eu vou ter que tirar todos e fazer tudo. Não. Aí deixa, vamos ver. Se alguém falar, eu me desculpo.
Desculpa, gente, é muita intimidade. Mas é que aqui já está uma família, a nossa famíliazinha aqui, né? E é muito legal ter todo mundo de volta aí no. A gente fez muitas lives, né, durante o período pandêmico e de isolamento fechado. Não que a gente não esteja agora, justamente por isso estão aqui, mas fizemos uma a famosa amizade de nunca tive, sempre te amei, sabe? É muito legal todo mundo aqui de novo. Ah, que massa. É outro momento de fofura para agradecer por estar perto da galera massa dessa, assim, de poder compartilhar um pouco com vocês, da gente fazer essa troca. Só agradece. Aí agora, me caça sucaça, viu? Seja bem-vinda e vai voltar muitas vezes, assim esperamos. Vamos com tudo. Show, pessoal, boa noite, muito, muito, muito obrigada. Ô, Ju, Oi! só para rapidinho. Pô, ele tá me ignorando e eu tô ficando nervoso. adoro Cadê falar o Hoover? que- Hoover, cadê você? Que ele, Solta o seu ele gato. deixou ligado e foi embora. Nath, fofinho. Ah, Aqui, Hoover. compadre. Pô, cadê o chapéu do... Eu tava com saudade desse gatinho. Nós Tá. precisamos terminar a live, né, com esse seu gato maravilhoso. E aproveitar um beijo, Giz, parabéns. Foi sensacional. Um beijo para todo mundo. Fiquem com o Hoover. A gente vai se encontrar, viu, Hoover, em breve. Você vai ver que se você não vem até mim, eu vou até você. Vamos sim, amiga. Um beijão para vocês, amigo. Todo mundo aí, gente. Saudade. Tava com saudade das lives. A gente está todo atropelado de trampo aqui, mas arruma um tempinho para poder prestigiar vocês. É um prazer enorme, viu? Voltamos. Ó, gente, já dando spoiler, semana que vem tem live do Rodrigo Tomé, viu? Segura que o bagulho vai ser louco também. Uhul. Vamos bem. Vai ser legal. Parabéns pela ótima live, gente. Muito pedagógica em termos gerais. Poxa, muito bacana. Valeu, valeu. Boa noite para todo mundo, gente. Beijão. Valeu, pessoal. Boa noite também. Valeu, Cris. Beijão para todo mundo. Se cuidem. Tchau, tchau, amores. Boa noite, Beijo, fica com Deus. Beijo, te amo, Juju. Tchau, tchau. Te amo,